E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje eu estou aqui por um motivo muito especial, que é a continuação da nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, só que dessa vez agora entrando no segundo volume. Eu passei as últimas semanas sem postar vídeo, porque eu estava organizando aqui algumas outras coisas para poder voltar nessa segunda temporada, vamos dizer assim, da história da filosofia, com bastante fogo aí, já voltando para ficar mesmo, né? Eu estava com algumas coisas para fazer, eu não queria simplesmente voltar, fazer 2 vídeos e ter de parar um tempo depois, então eu acho que eu já resolvi parte do que eu tinha de fazer, e agora a gente pode voltar para a nossa resenha, graças a Deus. E bem, esse é o episódio de número 81, né? A gente foi até o 80 no primeiro volume, né, que é o marronzinho, onde é tratada a filosofia pagã antiga, né? Então todo o período antigo da filosofia apenas focando nos autores pagãos. E agora a gente vai começar o segundo volume, que trata da filosofia patrística e filosofia escolástica. Ou seja, ainda estamos na filosofia antiga, no período antigo da filosofia, mas agora na época depois de Cristo. Inclusive, a gente está dando alguns passos atrás, precisamente por causa disso que eu falei, né? Agora a gente vai tratar dos autores cristãos desse período. A gente já viu autores até o século VI. Praticamente o nosso último vídeo foi sobre Justiniano. No âmbito da filosofia, pelo menos, nosso último vídeo foi sobre o Justiniano, que aboliu as escolas pagãs em 529, então século VI, depois de Cristo já. Então agora a gente vai ter de dar alguns passos atrás, de volta ao primeiro século, para começar a falar dos desenvolvimentos do pensamento cristão, que é o tema desse segundo volume. O segundo volume ele vai pegar desde o comecinho, então, da era cristã, né, desde a morte de Jesus Cristo, as principais ideias que Jesus Cristo trouxe para o debate, vamos dizer assim, ideias que eu vou influenciar, até o final da Idade Média, que aí já enfim, já vai ser um assunto para daqui a vários vídeos, talvez daqui a quase 100 vídeos. Se bem que esse volume eu acho que vai ser um pouco mais curto do que os outros. Bom, mas de todo modo, para quem achou que eu não fosse voltar, cá estou eu, voltei. A gente, como eu já falei antes, vai resenhar todos os volumes, os 7 volumes dessa coleção aqui do Reale. Então se você está chegando agora, fica aí e, bom, acompanha a gente aí nesse projeto que deve durar ainda alguns anos. Bom, pessoal, e então antes de entrar de fato no conteúdo do capítulo que a gente vai resenhar hoje, é importante salientar que tanto o conteúdo de hoje como o conteúdo do próximo vídeo e do outro, salvo engano, serão um tipo de introdução. Porque, como a gente já vai ver, a Bíblia, né, ou melhor, a mensagem bíblica, né, as ideias contidas na Bíblia, elas aparecem no momento em que surge Jesus Cristo. Ele começa a influenciar os apóstolos e outras pessoas também, e o pensamento cristão ele vai se espalhando, né, as doutrinas cristãs. E isso, apesar de não ser exatamente um evento filosófico, ele traz algumas doutrinas que podem ser abordadas filosoficamente. O cristianismo traz algumas concepções que vão ter de se contrapor, vão ter de arrumar um jeito de dialogar, de certa forma, com as concepções que estavam vigentes ali na Grécia, em Roma, né, em todo lugar onde já havia filosofia. Então a gente vai dedicar esse primeiro período de introdução, então esse encontro, o próximo e provavelmente o outro seguinte, a falar sobre o que é a Bíblia, qual é a mensagem bíblica, né? O que a Bíblia trouxe de diferente para o cenário e por que é importante da gente falar dela aqui num contexto de história da filosofia. Quem já tem alguma ideia do que seja a Bíblia, né, do que seja o cristianismo e do que seja a Idade Média e esse finalzinho cristão da Idade Antiga, já deve ter a ideia de que boa parte dos pensadores desse período serão cristãos. Então é óbvio que a gente não pode simplesmente pegar um pensador e separar a filosofia dele da teologia ou da religião. Ele está sempre ele geralmente está trabalhando com tudo ao mesmo tempo. Essas coisas estão todas se relacionando de uma maneira que vai ser ainda trabalhada. A gente vai aprofundar em como essas questões vão acontecer depois. Mas só mencionando aqui que é necessário a gente parar um pouquinho antes de entrar na doutrina de cada um dos autores para falar um pouco sobre o que é a Bíblia, né, por que ela é impactante, por que isso importa para a gente e outras coisas mais. Mas então, agora sim, vamos para o conteúdo do vídeo.
Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser dedicado a falar sobre a estrutura e o significado da Bíblia. A gente, no próximo vídeo, vai aprofundar direito várias das doutrinas que estão implícitas nela, mas agora a gente vai falar um pouco sobre o que é a Bíblia, o que ela significa. Bom, o Reale começa dizendo o seguinte: Bíblia, do grego biblia, significa livros, né, que é um plural de biblion, que seria livro. Então, Bíblia é o conjunto de livros. Né? Basicamente, foi assim que ficou transliterado para o latim. Ficou Bíblia mesmo, eles não decidiram colocar livros, né? Ficou Bíblia, e por esse nome a gente, quando ouve, já sabe que não se trata exatamente de livros, mas do livro por excelência, que é o livro da Bíblia. Apesar de, dentro do livro da Bíblia, constar vários livros. A gente já vai ver daqui a pouco quais são eles. Mas é importante a gente ter em mente isso. Né? O termo Bíblia, a princípio, se refere a livros, no plural, mas, na verdade, tradicionalmente, se consolidou chamar de Bíblia apenas um conjunto muito específico de livros, que são precisamente os livros que tratam, que no seu conjunto abordam tanto o Antigo como o Novo Testamento. Então, todo aquele período antes da vinda de Jesus e o período após a vinda de Jesus, né, e durante a vida dele. Na realidade, a Bíblia não é só um livro, mas coletânea de uma série de livros, cada qual apresentando um título e peculiaridades específicas, caracterizado também por extensão diversa e diferentes estilos literários e redacionais. Isso é interessante também. Não são livros, digamos assim, padronizados. Os livros da Bíblia, cada um deles tem as suas particularidades. Cada um deles, inclusive, tem um autor diferente. Cada livro tem um autor diferente e quer dizer, alguns têm o mesmo autor, né? Mas enfim. Há uma diversidade de autores nos livros da Bíblia e há uma diversidade de estilos também. A gente vai ver que há cartas, né? Existe um gênero epistolar, existe gêneros de narrativas históricas. A gente já vai falar um pouco melhor disso. Mas é interessante a gente ter essa dimensão de que a Bíblia não foi um cara que sentou ali e pegou, vou escrever a Bíblia, e escreveu a Bíblia inteira num único estilo para transmitir certas informações. Cada livro está situado num contexto, cada livro foi escrito com uma intenção, né, de passar alguma coisa para um determinado grupo. Existe um direcionamento em relação a isso. Isso fica muito claro nas cartas de Paulo, que aparecem no Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Hebreus, aos Colossenses. Então, é direcionado a públicos diferentes. E isso vale para todos os livros da Bíblia. Cada um vai ter suas particularidades e a gente, num certo sentido, não pode entender todos como coesos num sentido estilístico, num sentido de objetivo mais particular. Elas formam um conjunto, como vocês já devem estar acostumados a ver. É uma mesma mensagem que vai se revelando ao longo da história, mas cada um, de certa forma, é fechado em si numa certa medida. Exatamente nesse sentido que eu estou explicando aqui. Os livros da Bíblia dividem-se em dois grandes grupos. Os do Antigo Testamento, redigidos a partir de aproximadamente 1300 a.C. até 100 a.C. Entretanto, os primeiros livros baseiam-se em uma tradição oral antiquíssima. Então, entre 1300 a.C. e 100 a.C., a gente tem aí as obras do Antigo Testamento. Então, é meio óbvio que não foi o único autor que escreveu-os todos. A Bíblia é o resultado de uma tradição. Inclusive, como ele salienta aqui, de uma tradição oral antiquíssima. Então, antes desses textos estarem escritos, eles passavam oralmente, de geração em geração, chegando ao ouvido dos povos. Então, antes de alguém ir lá e escrever, esses textos, de certa forma, já existiam. Então, não dá pra gente datar a influência das ideias bíblicas como se dando a partir de 1800 a.C. Não. A história do próprio povo hebreu já é muito anterior a isso. Então, a influência dessas ideias já vagueia pelo mundo aí há muito mais tempo. E o cristianismo, ele traz isso para um contexto em que já havia filosofia, já havia todas essas coisas que a gente está estudando aqui, e isso vai causar um certo rebuliço. A gente já vai dar uma olhada no motivo. Mas além do Antigo Testamento, então, nós temos os livros do Novo Testamento.
que remontam todos do século I depois de Cristo, centrando-se inteiramente na nova mensagem de Cristo. Então Cristo veio cumprir a lei, veio realizar aquela lei toda que os profetas estavam anunciando, tudo aquilo que a gente viu no Antigo Testamento, ele traz e renova essa mensagem. Por isso que a gente sempre precisa olhar para Cristo situado nessa história, nesse processo. Bom, os livros do Antigo Testamento, reconhecidos como canônicos pela Igreja Católica, são 46. Então são 46 livros no Antigo Testamento, e esses livros podem ser divididos em alguns grupos menores. O Reale começa aqui falando dos livros históricos, que exatamente falam de história. Acho que o nome já deixa um pouco claro do que se trata. Mas aí quais são esses livros históricos, então? Primeiramente, os 5 primeiros, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são também conhecidos como o Pentateuco, ou como a Torá pelos judeus. Torá significa lei, que é exatamente onde a lei se revela, a lei mosaica, enfim, Moisés aparece exatamente no conjunto desses textos. Ali dentro do Pentateuco aparece Moisés com a revelação divina. Além desses 5 de livros históricos, nós temos o livro de Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias. Além disso, Tobias, Judite e Esther, 1º livro dos Macabeus, 2º livro dos Macabeus também. Então a gente tem aí 21 obras do Antigo Testamento como sendo obras consideradas históricas, que contam a história do povo judeu e tudo mais. E aí o Reale salienta algumas coisas aqui no meio, que do livro 9 ao 12, então 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, às vezes são referidos como 1º, 2º, 3º e 4º Reis. Então o livro de 1 Samuel se tornaria Reis I, o de 2 Samuel seria o 2º de Reis, e o 1º e 2º de Reis se tornariam o 3º e o 4º de Reis. Existe essa possibilidade também, pelo que parece. E ele fala aqui também que os livros 15 e 16, que é o Esdras e o Neemias, também podem ser indicados como Esdras I e Esdras II. Então, tem essas possibilidades. Esse dos reis é meio confuso, mas enfim, existe essa possível forma de chamar também, apesar de o Reale não dar detalhe, ele não explica o motivo disso. Bem, depois dos livros históricos, nós temos os livros poéticos ou sapienciais. O Reale vai colocar aqui que são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico, que são os livros de 22 até 28, de Jó até Eclesiástico. E depois deles nós temos os livros dos profetas. Os livros dos profetas eles podem ser distinguidos em 2 grupos, os grupos dos profetas maiores e o dos profetas menores. Entre os profetas maiores nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel e Daniel. Esses são os maiores, que aí se chama assim exatamente pela extensão dos escritos. Parece que são livros maiores, mais extensos. E depois a gente tem os profetas menores, que são chamados assim por causa da quantidade exígua de seus escritos. E aí vem Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, temos aí então os 46 livros do Antigo Testamento, divididos aí por assunto, vamos colocar assim. E aí que o Reale fala um pouco sobre a definição desse cânon. Ele fala aqui que esse cânon, que consta já ter assumido consistência entre os cristãos desde o século IV, foi sancionado definitivamente pelo Concílio de Trento, e aí que foi exatamente na época da Reforma Protestante, porque os protestantes, porém, adotaram o cânon hebraico, do qual falaremos logo adiante. Então, já no começo do cristianismo, os cristãos já tinham esses textos como sendo, de fato, estes textos, sem nenhum a mais, sem nenhum a menos, como sendo precisamente esses. Mas os protestantes, lá em 1500 e qualquer coisa, vão começar a questionar isso, vão começar a achar que não é muito daquela forma. A gente deve falar disso melhor depois, quando a gente for falar da Reforma Protestante, provavelmente no começo do próximo volume. Mas, enfim,
Fato é que até hoje existe então essa divergência. E aí os protestantes então eles aderiram ao cânon hebraico. Mas o que é esse cânon hebraico? Os hebreus adotaram apenas 36 livros, dividindo-os em Torá, profetas e livros, excluindo Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e também parte de Daniel, que são livros redigidos em grego ou que nos são conhecidos somente no texto grego. Então, o cânon hebraico ele exclui, né, esses livros. Então, de 46 fomos para 36. Eu sempre troco esses números, então desculpa se eu... É bom sempre conferir para eu não falar nada errado. Mas então, eles negam esses 10 livros. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e parte do de Daniel. Enfim, o Real ele não aprofunda muito exatamente os motivos, mas de qualquer forma foi o que os hebreus fizeram e os protestantes eles retomaram esses textos, né? Eles retomaram esse cânon proposto pelos judeus. E agora sobre os livros do Novo Testamento, que são 27. Os livros do Novo Testamento, reconhecidos como canônicos, são 27, divididos da seguinte maneira. Primeiro a gente tem os 4 evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, e os Atos dos Apóstolos, né, que falam basicamente, né, relatam da trajetória, a vida de Jesus Cristo, e o Atos dos Apóstolos, o que aconteceu com os apóstolos depois que Jesus Cristo se foi. É basicamente um spin-off ali dos evangelhos. Depois disso nós temos o corpus de cartas de São Paulo, né, que aí vai da carta aos Romanos, passando pela primeira carta aos Coríntios, segunda aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1, 2, 2 cartas a Timóteo, carta a Tito, Filemon e aos Hebreus. Então, vai do livro número 6 do Novo Testamento até o livro número 19 do Novo Testamento. Essas são as cartas de Paulo. Mas também há as cartas de apóstolos, ou atribuídas a apóstolos. Primeira carta de Tiago, primeira de Pedro, segunda de Pedro, primeira de João, segunda de João, terceira de João e a de Judas. Então, dos livros 20 até o 26 do Novo Testamento. E, por fim, nós temos um livro profético. Então, é interessante a gente perceber isso, né? Muita gente não percebe que não há profecias apenas no Antigo Testamento e que todas se realizam com a vinda e com a vida e com a morte de Jesus Cristo. De fato se realizam, mas há também no Novo Testamento uma profecia, um livro profético que é precisamente o Apocalipse, o qual eu acho que dispensa apresentações. Eu acho que todo mundo já ouviu falar dele, que foi escrito por São João. E aí ele comenta aqui um pouco sobre os idiomas nos quais foram redigidos alguns textos da Bíblia. E ele fala aqui no hebraico, a maior parte do Antigo Testamento, parece que teve uma pequena parte do Antigo escrito em aramaico, e todo o Novo Testamento foi escrito em grego. E apenas o Evangelho de Mateus, ao que parece, foi redigido primeiramente em aramaico e depois traduzido para o grego. Então, mas no geral, o que a gente tem, parece que, de maneira geral, tudo que dá a entender é de que o Novo Testamento foi todo escrito em grego, o Antigo Testamento quase todo em hebraico, com um pouquinho de aramaico ali de vez em quando. E ainda falando de idiomas, de línguas nas quais a Bíblia foi escrita, ele vai salientar aqui 2 traduções fundamentais para a história da Igreja e, consequentemente, para a história da filosofia, que houveram, que houve. Então, vamos ver quais são. Primeiramente, uma tradução de todo o Antigo Testamento, que é a tal da tradução dos 70, ou Septuaginta, iniciada em Alexandria sob o reinado de Ptolomeu Filadelfo, 285 a 246 a.C., que ficou como ponto de referência na área da cultura grega para os próprios hebreus helenizados e para os gregos. E ele fala que muitas referências dos próprios evangelhos baseiam-se nela. Então, muitas vezes em que nos evangelhos é referida alguma passagem do Antigo Testamento, parece que se usa precisamente essa tradução da Septuaginta, a tradução dos 70. Que é bem famosa, acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Mas além dessa,
além dessa tradução do Antigo Testamento para a língua grega, há também uma outra tradução importante, datada ali do século II depois de Cristo. Aliás, ali no século II depois de Cristo, a Bíblia começou a ser traduzida para o latim. E a tradução feita por São Jerônimo entre 390 e 406, então na virada aí do século IV para o século V, foi a que se impôs de modo estável, a ponto de ser oficialmente adotada pela Igreja, sendo conhecida com o nome de Vulgata, por ser considerada a tradução latina por excelência. Então, a Vulgata é a tradução da Bíblia, talvez deve ser a mais famosa, talvez mais famosa do que a Septuaginta ainda, hoje em dia. Então, há essas duas traduções que foram muito importantes, né? A gente deve falar um pouco mais delas depois. Na verdade, da Septuaginta talvez não, mas a gente provavelmente ainda vai falar um pouco mais de São Jerônimo nos outros vídeos. Então, a gente vai acabar tangenciando esse tema da tradução, provavelmente. Tá, mas aí a gente está falando aqui testamento isso, testamento aquilo, mas o que é o testamento, né? De onde é que veio esse nome? E aí o Hélio vai falar aqui que o que significa testamento? Ele vai se perguntar. Esse termo traduz o grego diatheke, indicando o pacto ou aliança que Deus ofereceu a Israel. Nesse pacto, a oferta do pacto e aquilo que ele comporta, a iniciativa é unilateral, ou seja, inteiramente dependente de Deus que o ofereceu. E Deus ofereceu por mera benevolência, vale dizer como dom gratuito. Então Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, e Antigo Testamento exatamente por isso, porque foi feita uma aliança com o povo. E com a vinda de Cristo, foi-se feita uma segunda aliança, uma nova aliança. E é por isso que a gente chama esse conjunto de textos que se dá após Jesus Cristo, de Novo Testamento, e o que veio antes, que é o que relata a história dos hebreus, a tradição deles e tal, a gente chama de Antigo Testamento. Então, o Testamento tem essa associação com a ideia de aliança. E aqui ele cita o Gênesis para falar que após o dilúvio, Deus diz a Noé e seus filhos, e a seus filhos: Eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres animados que estão convosco. E, claro, aqui ele cita uma passagem enorme da Bíblia, não vou ler tudo, mas a gente sabe, então, consegue ver que Deus estabeleceu essa primeira aliança ali com Noé, logo depois do dilúvio. E ainda assim, com Moisés, ele fala o seguinte, isso bem mais para frente. Ele fala: Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Este é o sangue da aliança que Javé fez convosco, por meio de todas estas cláusulas. Então, fazendo referência a essa aliança que Deus fez com o povo. E ele ainda cita aqui no profeta Jeremias: Eis que dias virão, oráculo de Javé, em que selarei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Então, exatamente fazendo aí uma profecia em relação à aliança que será feita com Jesus Cristo. Jesus Cristo será o objeto dessa aliança, vamos dizer assim. Será o vínculo, será o elo, que vai unir Deus e o povo, vamos dizer assim. E é o que ele fala logo em seguida aqui, quando ele cita a carta aos Hebreus, então já após a vinda de Cristo, em que São Paulo fala o seguinte sobre Jesus: Eis porque ele é mediador de uma nova aliança. A sua morte aconteceu para o resgate das transgressões cometidas no regime da primeira aliança, e por isso aqueles que são chamados recebem a herança eterna que foi prometida. Com efeito, onde existe testamento, é necessário que se constate a morte do testador. O testamento, de fato, só tem valor no caso de morte. Então, olha aqui que negócio interessante. Quando a gente fala em testamento, hoje em dia, a pessoa escreve o testamento quando ela sente que vai morrer, ou quando ela acha que tem uma chance dela morrer, e ela destina os seus bens a outras pessoas, aos herdeiros da família, ou a amigos, enfim. Eu já não sei como é que funciona os pormenores disso daí, mas a ideia de testamento, então, parece estar intimamente relacionada com a morte. Que a pessoa ela deixa o testamento exatamente quando ela vai morrer. E aquele testamento em si, ele, digamos assim, não tem valor até que a pessoa morra. Porque se ele está vivo e ele escreve um testamento, os bens dele, a princípio, não vão para outra pessoa só porque ele escreveu no testamento. O testamento ele só passa a valer a partir do momento em que a pessoa morre. E
isso, nesse contexto cristão, faz muito sentido, na medida em que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo morreu na cruz. Ele ressuscitou depois e tudo mais, só que ele morreu na cruz. Ele chegou a morrer. Então, ele chegando a morrer, o testamento passa a valer. É assim que a aliança passa a se estabelecer. É quando Jesus Cristo morre. Então, olha que interessante, né? Eu não sei se é exatamente quando Jesus Cristo morre, mas o fato dele morrer simboliza isso muito bem, né? O testamento ele é válido a partir do momento em que qual é o nome do cara? O testador. A partir do momento em que o testador, aquele que escreve o testamento, morre. Que foi exatamente isso que aconteceu. A nova aliança passa a valer a partir do momento em que o autor dessa aliança morre. Inclusive, no Novo Testamento, a gente vê Jesus Cristo falando lá na última ceia, falando: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bebei deles todos, pois isto é o meu sangue, etc, etc. Que é o que a gente pronuncia sempre na missa na hora da consagração do vinho. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será alguma coisa por todos, para a remissão dos pecados, fazer isso em memória de mim, mais ou menos isso. Não sou padre, eu realmente não lembro direito como é. Mas a gente repete esse ato paradigmático até hoje na missa, e ele fala precisamente da questão da aliança. E o sangue, que é o vinho, que é o sangue, ele faz esse link também com a questão da morte. O sangue é derramado quando a pessoa morre. Então este é o sangue da aliança. É o sangue que é derramado quando a aliança é feita, que é quando Jesus Cristo morre. Porque o testador precisa morrer para o testamento passar a valer. E tudo isso que eu acabei de falar. Bem, aí o Reale vai comentar um pouco com a gente sobre a inspiração divina da Bíblia. Ele vai falar o seguinte: numerosas passagens da Bíblia fazem referência à inspiração divina do escrito, quando não a ordem direta do próprio Deus para escrever. Então, olha que interessante. Apesar de a Bíblia ela ser um livro que foi escrita por vários autores diferentes, como a gente viu, o Antigo Testamento só foi de 1800 a.C. até 100 a.C. Então é um período de redação muito grande. E ninguém vive esse tempo todo. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas não tem como um único autor ter feito isso. No entanto, a coerência da mensagem de que a gente já falou antes, ela existe na medida em que é o próprio Deus, inclusive na própria Bíblia isso está escrito, é o próprio Deus que vira e fala: olha, escreva isso, ou inspira. Ele vai distinguir três tipos de situação. Quando Deus ordena escrever, quando Deus inspira a escrever, e quando Deus, ele próprio, escreve. Eu não sei se vocês já tinham percebido isso, mas tem um momento muito específico em que Deus próprio escreve algo. Eu nunca tinha notado, e quando ele falou aqui eu parei e pensei: caramba, realmente, eu nunca tinha visto isso. Vamos ver como é que é isso, mas vamos primeiro pela ordem de Deus. Ele fala aqui lá no Êxodo: Javé disse a Moisés: escreve isso em um livro como recordação. E aí em outro momento ele fala: escreve estas palavras, vi agora e escreve-o, grava-o em um livro. Então, às vezes a gente vê, em alguns momentos bem particulares, Deus virando e falando: olha, faça isso, escreva isso. E ele dita depois. Então, isso já é bem interessante, Geralmente a gente joga tudo no saco da inspiração e pensa que, não, todo mundo escreveu ali, o Espírito Santo estava orientando de um jeito meio... inspirando mesmo, A palavra diz muito. Mas tem momentos em que é Deus falando, oralmente, dizendo: faça isso, isso, isso. Escreva isso, isso, isso. Como uma professora que faz um ditado, numa sala de aula do ensino fundamental. É mais ou menos a mesma coisa. Deus fala e a pessoa escreve o que Deus está falando para ela. Isso é um caso. Mas aos casos que são de fato de inspiração. E aí ele fala aqui um que resume bem, no dia do Senhor fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, ordenando: escreve o que vês num livro e envia-o às 7 igrejas. Então, ele ouviu atrás dele essa voz e não houve um ditado, como eu falei. Houve uma inspiração ali para escrever o que ele estava vendo. Isso aqui, salvo engano, é no Apocalipse. São João falando no Apocalipse. Ele viu aquilo e ouviu uma voz falando:
escreve e manda para a galera. E aí ele foi lá, escreveu, inspirado, e mandou para a galera. Não foi algo, ó, escreve isso, isso, isso. Nesse caso aí a gente já viu. E por último, há o próprio Deus escrevendo. Essa que é a parte mais interessante. Ele fala aqui, os mandamentos. Os mandamentos é um exemplo disso. Os mandamentos, inclusive, são escritos diretamente por Deus. No Êxodo 24:12, lê-se o seguinte: sobe a mim na montanha e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para ensinares a eles. Então, o próprio Deus falando, olha, eu vou te dar os mandamentos que eu escrevi. Ele próprio escreveu. Aquelas tábuas foi o próprio Deus que, digamos assim, pegou a caneta ali, ou pegou o prego com o martelo e pá, 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 pá. Então, para vocês verem qual é o valor dos mandamentos. Tantas coisas tão importantes, Deus mandou o profeta, ou o que quer que seja, Deus orientou, divinamente ali, inspirou o autor a dizer ou escrever aquilo. Mas no caso dos mandamentos, aquilo ali foi talhado na pedra pelo próprio Deus. Então disso a gente já pode tirar uma informação que é importante, de que os mandamentos eles têm um papel centralíssimo, assim. Talvez a gente possa dizer que tudo gira em torno dos mandamentos. Os mandamentos são aquela coisa mais básica, em cima das quais o pecado vai se constituir. Desobedecer os mandamentos é pecar. E os outros pecados parecem ser formas disso, num certo sentido. Então é interessante a gente ver como os 10 mandamentos eles têm esse aspecto basilar instituídos pelo próprio Deus, dentro da concepção cristã. Então isso é importante para a gente ver como vai ser a influência disso, como os 10 mandamentos vão estar antes de todas as coisas na forma do cristão lidar com a vida, com a prática, com a ética, com as suas atitudes. E ele ainda fala depois que Moisés quebrou a tábua, ele ainda fala, e eu escreverei as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Então o próprio Deus falando, olha, você quebrou as tábuas que eu escrevi, vou fazer mais tábuas e escrever exatamente a mesma coisa. Então, Deus reiterando aí que realmente foi ele que escreveu. Bem, e para fechar aqui o nosso encontro de hoje, o Reale vai falar um pouquinho sobre a importância da Bíblia em âmbito filosófico. Por enquanto a gente não vai aprofundar nas doutrinas que a Bíblia traz, que se confrontam com algumas doutrinas que estavam ali estabelecidas no contexto grego, no contexto, melhor dizendo, onde havia filosofia, por onde havia passado filósofos, mas a gente vai dar umas pinceladas aqui na importância filosófica da Bíblia. Bem, embora não sendo uma filosofia, no sentido grego do termo, a visão geral da realidade e do homem que a Bíblia nos apresenta, no que se refere a alguns conteúdos essenciais, dos quais a filosofia também trata, contém uma série de ideias fundamentais que têm uma relevância também filosófica de primeira ordem. Então, não é que a Bíblia seja filosofia, ou que o ensinamento de Cristo seja uma filosofia, ou que Cristo seja um filósofo. Não é disso que se trata. Mas os temas abordados são temas que foram muito desenvolvidos pela filosofia. Termos que foram articulados ali, desenvolvidos no âmbito filosófico e que, eventualmente, terão de ser contrastados com a mensagem bíblica, a partir do momento em que surge essa cosmovisão também geral, como a filosofia tende a ser, como o Reale já falou aqui lá nos primeiros vídeos. A filosofia tem essa aspiração geral e a religião também tem. Então é claro que haverão cosmovisões conflitantes aí e isso vai precisar ser trabalhado de alguma forma. Então por isso que é necessário, numa certa medida, conceber as doutrinas bíblicas como teses filosóficas. Dado as devidas proporções, a gente precisa entender como doutrinas que podem ou devem ser confrontadas com outras possíveis, que também estão sendo colocadas ali, também estão sendo postas no debate. E ele fala que a difusão da mensagem bíblica mudou de modo irreversível a fisionomia espiritual do Ocidente. Mudou todos os termos de todos os problemas que o homem se propusera em filosofia no passado e passou a condicionar também os termos nos quais o homem os proporia no futuro.
E aí ele vai falar aqui que até mesmo aqueles que rejeitam a mensagem da Bíblia também vão ser condicionados por essa mensagem, ainda que no sentido de uma rejeição. Então, a Bíblia vai se tornar, ela vai se apresentar como uma cosmovisão tão abrangente, tão coesa, né? Não que seja verdadeira, ou que não tenha contradições, né? Não é exatamente isso que eu estou dizendo. Mas é algo que tem um começo, meio e fim, vamos dizer assim. Ela tem partes, ela é bem estruturada e é muito completa. Então, considerando isso, né, é claro que ela vai causar um impacto que vai mudar o ambiente de debate da época. Vai ser necessário, como eu falei antes, contrastar teses filosóficas que estavam em voga, contrastar o platonismo, o epicurismo, o estoicismo. A gente vai ver que o platonismo e o estoicismo nesse começo vão ter uma influência importante. Mas enfim, isso é tema para os outros vídeos. Mas é importante salientar isso, né? Mesmo os que rejeitam vão ter de alguma forma repensar a si próprios, ou pelo menos repensar as suas teses, né? Porque vai haver um oponente novo e um oponente novo muito forte, e que está se espalhando muito rápido. O cristianismo, com aquela coisa dos mártires e tudo, né? Os mártires vão morrendo, mais cristãos vão aparecendo e o cristianismo vai se espalhando. Então é uma doutrina com a qual as doutrinas que já haviam antes vão ter de lidar de alguma forma. Vão ter de arrumar um jeito de debater com ela. Então é importante a gente ver isso. Mesmo os que negarem a importância, né, a profundidade, a verdade da mensagem bíblica, vão precisar, de alguma forma, falar sobre isso. Mesmo que seja para falar, não, isso não é verdade. Eles vão precisar falar sobre isso e vão, nesse sentido, precisar se reinventar para poder se colocar diante dessas provocações que a mensagem bíblica traz. E é interessante que ele faz 3 distinções aqui de possíveis posições em relação a essa polêmica. Ele fala aqui que serão possíveis apenas essas 3 posições. Filosofar na fé, ou seja, filosofar crendo. Filosofar procurando distinguir os âmbitos da razão e da fé, embora crendo. E filosofar fora da fé e contra a fé, ou seja, não crendo. Então, você pode ser uma pessoa que filosofa e crê, como que numa única atitude, né? Filosofa e crê como uma coisa só, tudo ali meio misturado. Você pode crer e assumir que existe uma distinção entre o âmbito dessas duas coisas, né? Então falar, olha, a razão vai até aqui, a fé vai até aqui, são coisas distintas, mas eu consigo conciliar. Ou, por fim, simplesmente negar a fé e falar, não, a fé está errada, né? Rejeitar a fé e ficar apenas com a parte da razão. Essas são, segundo o Reale, as únicas 3 opções possíveis. E aí o Reale fecha falando que não será mais possível filosofar fora da fé. Então, apesar de ter essas 3 posições, todas elas, num certo sentido, ainda estão dentro da fé, no sentido de que consideram a fé. No sentido de filosofar como se a mensagem bíblica nunca tivesse feito seu ingresso na história. Então é um fato histórico, é um fato espiritual, é um fato humano tão forte que acaba se tornando um fato filosófico, digamos assim, que precisa ser abordado filosoficamente. É algo que precisa... não dá para fazer filosofia sem levar em conta de que aquilo existe e de que aquilo é uma proposta de uma maneira de entender a realidade. Não dá para fingir que aquilo não existe. Aquilo vai, na pior das hipóteses, é mais uma filosofia que precisa ser contrastada com as outras. Então, é uma mensagem que vai trazer um impacto muito grande, que vai fazer uma reestruturação do debate da época, vai trazer temas novos, como a gente vai ver no próximo vídeo, onde a gente vai falar direitinho de alguns temas que foram trazidos, de algumas noções, digamos assim, mais evoluídas, que o cristianismo trouxe, no sentido de os gregos tinham uma noção, e aí os cristãos têm uma noção que vai um pouco além disso. Né? Tudo isso a gente vai ver no próximo vídeo, onde a gente vai falar do impacto das doutrinas da Bíblia no âmbito filosófico. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu perdi um pouco o jeito de falar, para falar a verdade. Eu tô... esse sol aqui, a iluminação ficou variando um pouco, eu fiquei um pouco incomodado uma hora, mas enfim, acho que eu fiquei um pouco perdido de vez em quando, mas é porque eu tô voltando agora
Tô voltando agora no pique. E agora é voltar pra ficar, viu, galera? Eu não quero só, como eu falei antes, né? Eu não quero deixar um videozinho aqui só pra dizer que tem um, né? Eu quero voltar pra voltar mesmo, e agora a gente vai voltar naquele pique de sempre. Claro que eu não tô mais de férias, então eu não vou poder postar vídeo todos os dias da semana como eu tava fazendo. Mas a gente vai dar uma olhada aí num número legal aí, numa frequência maneira, pelo menos 2 vídeos por semana, vamos tentar colocar, beleza? Valeu, pessoal, comprem o livro e os outros volumes pelo link na descrição do vídeo, deixem um like aí embaixo, inscrevam-se no canal e divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, tá bom? Valeu, gente, abraço!